Bom, a Jo é uma grande amiga da família, né? Então, a princípio, por ela, eu fui convidada. E aí, depois eu fiz inscrição, né? Tudo mais na escola. E aí, o que me despertou, assim, na época a gente estava vendo um pouco sobre a Segunda Guerra na escola. E isso, assim, me despertou, a princípio, foi a curiosidade de entender um pouco mais, de me aprofundar mais nesse assunto. E depois, conhecendo mais sobre a história de Anne, de falar sobre isso, né? Que outras pessoas tivessem conhecimento, que a gente pudesse levar isso para outros jovens também e para, né, mais pessoas no geral. Olha, eu acho que assim, foi muito novo, foi algo muito novo, eu era nova, uma das primeiras turmas, mas que foi algo que me transformou assim, em várias formas. Então, nas relações, em entender, eu acho que me ajudou muito a construir tanto a minha visão, assim, minha percepção de mundo, quanto também na construção da minha identidade, na minha visão, né, do ser humano, das influências que a gente tem, do jovem como uma potência, do jovem como, assim, um agente de transformação. Então, entender que a mudança, ela começa a partir de nós, e que nós, jovens, temos essa força, esse poder de mudança. Eu acho que uma das frases da Anne que mais me tocam, assim, é que a gente não precisa esperar o segundo para mudar o mundo. Eu acho que o projeto me trouxe muito isso, né, e a história da Anne como um todo, de que a mudança, ela começa por nós. Mesmo que seja uma ação simples, que seja uma ação considerada pequena, ela é enorme para a mudança, para a transformação que a gente quer. Então, ela me ensinou, assim, a ouvir opiniões diversas, a respeitar a questão de direitos humanos. E eu era muito jovem quando eu entrei. Então, acho que, assim, também me ajudou muito nessa construção enquanto cidadã. Eu adorava quando a gente estava fazendo o Vida com Propósito, os nossos momentos de rodas de conversa, de troca, dos planos que a gente fazia. Mas eu acho que um dos momentos, assim, pra mim, que mais me marcaram, e que eu mais gostava, era na exposição Deixe-me Ser Eu Mesmo, na parte da contemporaneidade. Que era quando a gente trazia também os aspectos históricos para a parte contemporânea e relacionava, e aí era um momento que o pessoal se abria. Então, que tinha essas trocas, que o pessoal trazia um pouco sobre si, e a gente conseguia construir uma relação muito bacana, tanto com os participantes, quanto com os monitores também. E ali era um momento que normalmente ia surgindo essa sede, essa necessidade do jovem de se sentir pertencente, de se sentir, né, tipo, eu tenho essa força, eu consigo, eu posso transformar, porque o jovem, ele tá muito no limbo de ele não é criança, mas ele também não é adulto, então às vezes ele não é muito inserido, né, nessa sociedade. E era um momento, assim, de uma construção muito importante, tipo, pra gente, e que era um momento, pra mim, enquanto monitora, que eu ficava, assim, maravilhada de ver o que estava sendo construído, mas enquanto jovem também, de ver que o que a gente estava construindo como um todo de mudança, das coisas que a gente podia fazer, de ver as ideias que o pessoal tinha. E também, eu acho que trazia um senso de pertencimento muito grande. Então, de você ver que você não estava perdido, né? Porque cada um trazia um pouco dos seus relatos, das coisas que, né, aconteciam, que passavam. Então, acho que ali foi um momento que foi construindo pra gente a rede jovem, né? Esse fortalecimento dos vínculos. Me impactou, acho que muito, assim, até em escolhas futuras da minha vida, né? Mas na minha construção de identidade, de caráter, de cidadã. Então, assim, de olhar para o contexto, olhar para o social, entender que a gente, mesmo enquanto jovem, a gente, né, precisa falar de política, a gente precisa falar de social, a gente precisa falar de tantos assuntos, e eu acho que foi isso. Então, essa visão diferente e né, uma coisa é eu ter escolhido a psicologia, mas eu acho que talvez sem o projeto eu não teria esse olhar, então teria... É uma profissão que você precisa desse olhar, que você precisa ser mais humano, que você precisa de empatia, que você precisa entender o contexto, o meio em que aquele indivíduo está inserido, porque influencia muito. E a Rede Jovem me trouxe isso. Eu acho que só pelo o fato, né? Acho que só pelo espaço de abertura que o projeto traz, ele já é em si muito importante. Então, eu, enquanto jovem participante, era um espaço que eu me sentia muito segura, que eu me sentia pertencente para poder expor as minhas opiniões. E eu aprendi muito sobre isso também, sobre ouvir as outras opiniões, entender que eu não estou sempre certa. E isso é uma coisa muito boa, porque a gente consegue aprender muito com o outro quando a gente, né, entende que a gente não está sempre certo, que os outros têm colocações
né, muito importantes, e você vê o mundo de pontos de vista diferentes. Então acredito que por isso também, e porque é um trabalho muito difícil você falar sobre os direitos humanos, você abordar a Segunda Guerra, né, Mundial, e o projeto faz isso com muita leveza e com muita seriedade. Não sei, eu acho que assim, a Rede Jovem como um todo foi um espaço de muito crescimento, né? Então, como eu disse, eu fui de uma das primeiras turmas de monitores, e a gente ficou por um bom tempo, acabou que o pessoal foi se distanciando por conta de faculdade, trabalho e tudo mais, mas é um espaço assim, de muita importância, eu acho que por acolher esses jovens e pela sensação de o sentimento de pertencimento, de você olhar, né, a gente teve também Vida com Propósito, mas de você olhar para o seu futuro com mais propósito, né, de você conseguir. Uma das coisas que eu acho também mais bonitas que eu aprendi no projeto é da gente ter esperança, da gente ir atrás, da gente correr, né, e entender que a mudança, como eu disse, mesmo que seja pequena, ela começa por nós. Então isso foi algo que o projeto trouxe. Então, nos projetos da gente, né, as ações que a gente realizava, a gente tem que falar com a prefeitura, a gente tem que falar com a secretaria, de ir atrás para fazer acontecer. Então, acho que isso era uma das partes mais legais, assim, pra gente, mais incríveis, de ver o que estava acontecendo, mas ver que era pelas nossas mãos. Que a gente estava organizando, que a gente estava correndo atrás, e entender que a gente conseguia, né? Obviamente, a gente tinha orientação, a gente tinha os adultos, né, no suporte, mas a grande maioria da gente tá fazendo, da gente fazer acontecer. Eu acho que isso era uma das coisas mais incríveis que a gente tinha.